Voltamos com as nossas aulas de literatura e dessa vez a gente vai falar sobre mais do que uma escola literária, mas vamos falar de um espírito de época, que é o barroco. Bom, o barroco, antes de qualquer coisa, a gente tem que entender que ele é uma literatura do conflito. O que é que isso significa? Eu tenho um ser humano que ele está dividido entre a razão e a fé. Isso porque o barroco ele nasce de uma transição de momentos históricos importantes. A gente está saindo da Idade Média, que tinha como principal influência a questão religiosa, né? O catolicismo, a Igreja Católica. E aí, dentro da Igreja Católica, a gente tem um racha, né, a Reforma Protestante, ou protestantismo, promovido por Lutero, e, consequentemente, a perda de fiéis pela Igreja. E aí, o que ela vai fazer? Bom, como ela perde fiéis, automaticamente ela perde grana. Então, ela vai fazer a contra-reforma, que é uma medida para tentar reaver, para tentar reconquistar os fiéis perdidos pelo protestantismo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o desenvolvimento de correntes filosóficas importantes, como, por exemplo, a teoria de Galileu, que dizia que a Terra não era o centro do universo, né? Que, na verdade, o centro do universo era o Sol. Então, a gente tinha um momento de profundo desenvolvimento da razão. E aí, o que é racional preza pelo equilíbrio e não mais pela fé, ou não com tanta força. E aí, a gente tem um homem que está fazendo descobertas terrenas importantíssimas, mas ao mesmo tempo, esse homem ele não deixa de se apegar à fé. Então, daí a gente ter nesse momento um conflito. Porque, ao mesmo tempo que eu tenho uma pessoa que está preocupada com o desenvolvimento racional do ser humano, com as correntes filosóficas que estão surgindo, ele também tem preocupação com a salvação da alma, porque a questão religiosa ela é muito forte nesse momento, tá? Então, historicamente, o que a gente tem? A Reforma Protestante, ocorrida em 1517, e a perda de fiéis da Igreja Católica. A gente tem a Contra-Reforma, que foi a sacada da Igreja Católica para tentar trazer de volta os fiéis que foram perdidos e evitar que outros fiéis também saíssem, né? E quais foram as medidas da Contra-Reforma? A fundação da Companhia de Jesus, e a Companhia de Jesus foi importantíssima, principalmente no momento de expansão. Se a gente observar o período, né, o século XVI, a gente tem Portugal vivendo as grandes navegações, a gente tem descobrimento do Brasil, expansão comercial, então você tem muito desenvolvimento acontecendo. E a Companhia de Jesus, né, ou a Igreja Católica, vê nessas navegações a oportunidade de expandir, né, de conseguir mais fiéis e, consequentemente, ter mais lucro. Além da Companhia de Jesus, a Contra-Reforma traz o Índex, que é a lista de livros proibidos aos católicos. Tem um filme aqui chamado O Nome da Rosa, que ele tematiza essa lista, né, esse índex. Os livros foram todos recolhidos pela igreja para que as pessoas não pudessem ter acesso a ele, apenas ela. E a igreja também coloca a Inquisição, né, para a gente poder tentar frear de alguma maneira a disseminação das ideias filosóficas do período, a manutenção dos fiéis sob rédea curta, sob a rédea da igreja, principalmente. Bom, para a gente entender o barroco, a gente tem o barroco, ele é mais do que uma escola literária, como eu falei. O barroco ele é um estado de espírito. Por quê? O homem
ele quer continuar conquistando espaço, tá? O homem, ele quer estar no centro do universo. Porém, ao mesmo tempo, ele tem medo das consequências divinas. Então, eu tenho um ser humano que ele está dividido entre ele ter razão, estar no centro das discussões, no centro das próprias preocupações, ou continuar mantendo Deus no centro do universo. Daí uma das principais características do barroco ser o fusionismo, que é a tentativa de juntar duas ideias que são por si só antagônicas. Não dá para a gente conciliar fé com razão. E aí o barroco ele vem e tenta trabalhar exatamente em cima disso. Ele tenta, de alguma maneira, unir, fundir, fazer a fusão entre essas duas ideias. Como ele não consegue fazer isso, aí entra então o desequilíbrio, que vai ser a grande pegada do barroco. Beleza? Bom, a linguagem barroca. A gente está falando de uma literatura que ela é da aristocracia. Então, a gente está falando de uma literatura que foi feita para rei. Por quê? As grandes massas não sabem ler, elas não são educadas, né? O conhecimento, a literatura, de um modo geral, ela é para poucos, ela é para quem pode pagar por ela. Ou seja, ela está nas mãos da igreja e também está nas mãos do rei. Então, a gente vai ter uma literatura voltada para o rei. Daí a gente ter um requinte formal, caracterizado por um vocabulário cheio de figura de linguagem, principalmente as inversões sintáticas. Daí o texto do barroco ser muitas vezes um texto difícil da gente entender, porque ele troca a ordem das palavras no verso para poder ficar mais bonito, para conseguir a rima, para conseguir a métrica perfeita. Então, a gente vai encher de figuras de linguagem e vai fazer muitas inversões sintáticas, tá? Dentro das figuras de linguagem, as mais usadas vão ser a metáfora, porque a gente vai fazer as comparações escondidas, a antítese e o paradoxo, porque todas as duas vão trabalhar com ideias contrárias. Porém, na antítese, eu só vou usar palavras de sentido contrário, tipo dia e noite, claro, escuro, vida e morte. Mas o paradoxo, a gente vai tentar unir ideias que são contrárias. Então, eu vou tentar unir, por exemplo, pecado e perdão, carne e espírito. Então, existe aqui um excesso de trabalho com a palavra, tá? Um rebuscamento, uma linguagem que ela chega até a ser meio que embolada, meio que truncada. Além disso, existe o conflito espiritual. Por quê? O homem, o ser humano, ele tem uma angústia muito grande. Por quê? Ele está dividido entre o espiritual e o material. Eu tenho que seguir aquilo que a Igreja Católica manda eu fazer se eu quiser salvar a minha alma. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho querer. Eu também tenho as minhas questões, eu também quero fazer as minhas conquistas. Então, daí a gente ter um conflito muito grande nesse momento. E aí isso vai estar escrito através dos temas que são contraditórios. No mesmo poema, a gente vai trabalhar principalmente a questão da juventude, da velhice, do pecado, do perdão, de homem e Deus. Então, daí, a linguagem barroca, ela vai representar essa contrariedade, tá? Uma outra preocupação nesse momento, e que já vem lá do classicismo, é o carpe diem. O que é isso? A gente tem uma consciência muito grande de que o tempo passa muito rápido. A vida é efêmera, o tempo é efêmero, ou seja, as coisas vão passar e muito rápido. Então, daí existir aqui a ideia de você aproveitar o momento. Então, o que é que o barroco vai fazer? Aproveita agora, enquanto você é flor do campo, enquanto você é novo, enquanto você está jovem, você é bonito, você tem forças. Por quê? Daqui a pouco você vira tiririca do brejo, ou seja, você vai ficar feio, você não vai ter vontade de fazer mais nada,
e, consequentemente, o tempo vai passar e você simplesmente não vai ter curtido a vida, você não vai ter aproveitado. Então, existe aqui uma sacada muito grande do Carpe Diem. Por quê? Eu quero fazer as minhas coisas, mas Deus diz que eu tenho que seguir as ideias dele. Mas se eu não aproveitar, o que é que vai ser de mim? Então, daí a gente ter esses dois momentos. O barroco, ele é um jogo de contraste. Eu vou tentar, de alguma maneira, trabalhar com a ideia de luz e sombra. Isso acontece principalmente nas artes plásticas, mas, ao mesmo tempo, também vai aparecer nos poemas, quando eu tentar, de alguma maneira, colocar fé e razão no mesmo lugar. E o Carpe Diem, ele vai trabalhar com a parte da razão. Porque eu quero aproveitar a minha vida, eu vou fazer o que eu quero. E nessa de você fazer o que você quer, você peca. Se você está pecando, então você está indo para o inferno. Mas você precisa ir para o céu. Então você tem que, de alguma maneira, se redimir para você salvar a sua alma. Então, daí, esse é o grande conflito do barroco. Bom, lembra que eu falei que existe a linguagem rebuscada? Ele também vem sob esse nome aqui, ó, cultismo, que é um jogo de palavras. Cultismo vem de culto. Então, daí a gente lembrar, né, de norma culta da língua portuguesa. Então, o que a gente tem aqui é um excesso de preocupação com forma, com as palavras que você vai usar. Então, há uma escolha, uma seleção vocabular muito. Existe uma preocupação com a forma como a gente vai organizar as palavras, tá? Por quê? Eu preciso colocar toda a nobreza dentro desse texto, né? É uma literatura do rei. Então, ela não pode ser escrita de qualquer jeito. Eu não posso colocar palavras que não sejam cultas. Daí o cultismo ser uma das sacadas também do barroco. Existe aqui ainda o feísmo, que é a gente destacar a dor, o sofrimento, as misérias humanas, tá? Não é de eu falar de coisas do que é feio, do que é bonito, não. É eu trazer temas que as pessoas não querem ouvir, temas de que as pessoas não querem falar. Isso aqui vai acontecer muito no Brasil, na poesia satírica do Gregório de Matos, beleza? Bom, a gente então vai tentar unir pecado, perdão, vida e morte, o humano e o divino, a carne e o espírito, dentro dos textos barrocos. Além do cultismo, existe ainda o conceptismo. Se o cultismo é o jogo de palavras, é como eu quero organizar o meu texto, no conceptismo é um jogo de ideias. Conceptismo vem de concepção, ou seja, vem de entendimento. Então, existe aqui todo um jogo argumentativo muito forte, porque a gente precisa trabalhar com a ideia. E aí o conceptismo está relacionado à razão, beleza? Ainda que essa razão seja para explicar questões divinas, como a gente tem aqui nesse poema. Olha só. O todo sem a parte não é tudo. A parte sem o todo não é parte. Mas se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Em todo sacramento está Deus todo, e todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo em toda parte, em qualquer parte sempre fica tudo. O braço de Jesus não seja parte, pois feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Não se sabendo parte deste todo, um braço que lhe acharam sendo parte, não diz as partes todas deste todo. Bom, lembra que eu falei que existe um jogo, né, um excesso de figuras de linguagem? Aqui existe uma brincadeira, né, tipo um jogo de palavras feito com todo e parte. Então, vamos lá. Para eu entender, todo e parte. Todo é aquilo que é inteiro.
e parte é aquilo que eu tenho apenas um pedaço. E aí, o que é que a gente tem? Dentro da Igreja Católica, a gente diz que Deus é uno e trino. Ou seja, ele se divide em três. A gente tem o Deus que é Pai, o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. Então, eu tenho um Deus todo que se divide em partes. Pai, que é Deus, Filho, Jesus, e o Espírito Santo. E aí, o que é que esse texto está dizendo? A gente tem Deus, que está lá no céu, e eu tenho os vários fiéis que ele tem. Os vários fiéis dele. E aí, o que a Igreja Católica diz? Que Deus, ele tem a capacidade de se dividir. E Deus, ele tem um pedacinho dentro de cada fiel, dentro de cada pessoa. Então, daí eu dizer que Deus, ele se divide em diferentes partes. E esse texto, então, ele tematiza isso. Quem é católico, a gente tem a ideia dentro da igreja de que Deus mora dentro de cada pessoa, ou seja, cada pessoa é também uma igreja. Então, se você é uma igreja, então Deus se dividiu lá no céu, tem vários pedacinhos dele, e cada pedacinho dele mora dentro de você. E quando Deus se divide para estar dentro de você, você fica inteiro. Ou seja, Deus não está só em uma parte sua, ele está em você todo. Então, daí esse texto ele trabalha com essa metáfora, com o fato de você ter um Deus todo-poderoso que cuida dos seus fiéis, que cuida de todo mundo. Como? Estando dentro de cada um. Tendo essa ideia em mente, vamos ao nosso texto. Ele diz assim: o todo sem a parte não é tudo. Então, o que ele está dizendo? Que você, sem Deus, não é nada. A parte sem o todo não é parte. Ou seja, você, sem Deus, não é nada. Então, existe aqui uma relação de troca, tá? Deus sem você não está completo e nem você sem Deus. Então, é como se ele dissesse que existe uma relação de dependência mútua. Um precisa do outro. Mas, se a parte o faz todo, sendo parte, não se diga que é parte sendo todo. Ou seja, se você é um pedacinho de Deus, então você está sempre inteiro. Então você não pode dizer que é parte, porque você é todo, porque Deus não, ele está sempre completo. Deus está sempre cheio, ele está sempre por inteiro. Beleza? Bom, próxima estrofe. Em todo sacramento está Deus todo. Quais são os sacramentos? Batismo, a crisma, casamento, por aí vai. Em todo sacramento está Deus todo. E todo assiste inteiro em qualquer parte. Esse verbo assistir, ele está sendo usado no sentido de morar. Então, o que ele está dizendo? Que Deus está em todo lugar. Ele não está apenas dentro das pessoas. Ele também está nas relações dessas pessoas. Seja no casamento, né, a relação interpessoal, seja a relação do ser humano com a igreja, do ser humano com os padres, com seus colegas, do ser humano com o próprio Deus. Então, Deus está em todo o sacramento, está em todo lugar e ele mora por inteiro, por completo, em toda parte. Ou seja, Deus é onipresente, ele é onipotente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo e em todas as pessoas, em todas as coisas. Vamos lá. Todo assiste inteiro em qualquer parte. E feito em partes todo,
em toda parte, em qualquer parte, sempre fica todo. Foi o que eu acabei de dizer. Deus, ele está em todo lugar. Está em você, está na natureza. Ele vai estar em todos os lugares ao mesmo tempo, inclusive num carrinho que você compra. Ele está em todo lugar. Daí, a gente ter nesse momento essa ideia de que Deus ele se divide para estar completo. Ele se faz parte para estar todo em todo lugar, certo? Olha só, o braço de Jesus não seja parte, pois feito Jesus em partes todo, assiste cada parte em sua parte. Ou seja, a gente não pode dizer que só existe um braço, que só existe uma perna, que só existe uma mão, porque mesmo ali, onde você só tem um pedaço, ele vai estar sempre por inteiro. Beleza? Não se sabendo parte desse todo, um braço que lhe acharam sendo parte, não diz as partes todas deste todo. O que ele está dizendo nessa parte? Que é possível a gente conhecer Deus, mas ele é tão grandioso que ele, mesmo em parte, a gente ainda não vai ter dimensão do todo que ele é. Então, daí a gente ter um poema que ele vai trabalhar com o que a gente chama de conceptismo, com jogo de ideia, partindo da ideia de que Deus é uno e trino, ele é um e três ao mesmo tempo, e mesmo sendo três, ele ainda pode se dividir em vários outros para estar dentro de cada situação, dentro de cada pessoa. Então, ele parte dessa ideia de divisão que Deus pode fazer para se manter inteiro em cada um, para criar, então, o raciocínio desse texto, certo? Daí a gente ter aqui claramente o conceptismo. Beleza? Bom, a gente vai passar a falar sobre os autores, mas então a gente vai fazer isso num próximo vídeo.